Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 95 da NBR 6122. Vamos iniciar hoje as estacas escavadas com o uso de fluido estabilizante. Parte 1. Vem comigo para essa aula. Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 95 da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, estamos caminhando aí pelos anexos da norma, onde a gente está propondo aí fazer essa leitura dirigida, comentada, alertando aos colegas profissionais aí sobre todos os aspectos de projeto e execução de fundações. Importante, né? E agora, a partir dessa aula de número 95, nós vamos dar início ao anexo J, né? Que são as estacas escavadas agora com o uso de fluido estabilizante. As aulas passadas a gente falou das estacas escavadas sem uso de fluido, agora não, nós vamos falar sobre esse uso de fluido estabilizante. Nós vamos perceber que é lama bentonítica e polímero, por isso que ela fala dos fluidos estabilizantes, tá? Essa é a primeira aula e nós vamos transcorrer sobre esse anexo J, muito interessante, um anexo maior, né? Exatamente porque ele tem que falar das características desse fluido estabilizante, das características tanto químicas como as características executivas, da mistura, os cuidados necessários, os detalhes, né, tanto para que o projetista, o executor e o fiscalizador e o dono, o contratante, toda a cadeia do projeto e execução de fundações possa ter conhecimento normativo a respeito do assunto. O objetivo desse anexo, tal, igual, mesma coisa que os outros, né, anexos, né? Complementar a seção 8. Neste anexo, nós temos uns detalhes que a gente falou lá atrás, né? A gente chamou essa atenção, nós vamos até rever aqui hoje alguns aspectos mais importantes lá do capítulo 8, vai ser, em alguns aspectos dessa aula vai ter uma revisão, mas que nós vamos mostrar, né, por que essa revisão é necessária, porque lá no capítulo 8 a gente falou desse anexo J a respeito de que nós precisaríamos ter essa informação executiva, uma garantia executiva para que no projeto eu possa levar em consideração algumas coisas. Então isso é muito importante para nós. Especificar os insumos e detalhar as diretrizes construtivas, né? E aqui ficam as características gerais, né? São estacas escavadas, tal como as outras, só que com o uso de fluido estabilizante, né? Que pode ser lama bentonítica para perfuração ou polímeros sintéticos. Tanto um quanto o outro tem suas características previstas nesta norma, né? Polímeros sintéticos naturais ou naturais modificados para sustentação das paredes da escavação. Nós temos um fenômeno chamado tixotropia, que é exatamente esse fenômeno hidrostático que segura a parede, sustenta a parede da escavação com a presença de nível d'água, né? Então, com isso, a gente consegue fazer. E nós vamos ver que temos aqui as conhecidas estacas Barrete, usada em parede de diafragma, usada em estaca Barrete mesmo, que tem o clã Michel executando essa escavação, e temos os estacões, né? Estacão, que a gente fala, que é executado em forma cilíndrica, né? Um é retangular, o outro é cilíndrico. Cada um desses tem seus aspectos particulares que a gente vai tratar aqui nesse anexo J, porque é importante a gente levar isso em consideração, essa questão da estabilização com uso de lâmina ou polímeros, né? Então, isso é muito importante para que a gente leve isso em consideração. A concretagem é submersa, então eu tenho uma concretagem submersa sendo executada com o concreto deslocando o fluido estabilizante em direção ascendente para fora do furo. Meu furo está sendo escavado com a presença de lama, eu chego na cota da prevista em projeto, então eu tenho um furo então, cheio de lama, né? E eu venho com a concretagem através do tubo tremonha, nós vamos falar disso claramente daqui a pouco, e esse concreto vai subindo de forma, um concreto que tem um slump alto, né? Ele vai subindo e essa lama vai sendo expulsa aos poucos, e ela não mistura com o concreto, né? E devido à diferença de densidade, essa lama vai embora e eu consigo concretar. Então a concretagem ela é submersa,
com o concreto deslocando o fluido estabilizante em direção ascendente fora do furo, tá? Então aqui temos algumas posições específicas, especiais desse tipo de execução, que é importante a gente ter, né? A questão lá dos reservatórios dessa lama, onde eu faço a desarenação, nós vamos falar dessas coisas, né? Onde eu reservo até a lama, devolvo a lama, reaproveito essa lama e esses polímeros, né? E executo essa estabilização da minha lama ali, nós vamos falar disso. Aqui eu estou te mostrando uma escavação retangular com a lama caindo aqui dentro e a execução seguindo, né? E aqui o clamshell, que a gente chama isso, clamshell, né? E aqui o estacão sendo executado, também na presença da lama, a lama entrando na escavação. Então, tudo isso são características gerais desse tipo de fundação executada com fluido estabilizante, seja ele lama bentonítica ou polímero, natural ou natural modificado, né? Então, nós temos aí, em função disso, essa caracterização geral. E aqui, na fonte GeoFix, aqui, né? Nós temos essa sequência executiva, vamos falar assim, né? Mostrando para nós como é feito, né? Eu tenho lá o primeiro posicionamento da minha camisa guia, que é um exemplo de execução de estacão, mas é muito parecido com a estaca barrete também. Tá? A diferença é que a minha camisa guia do passo 1 aqui, ela seria retangular no caso da minha barrete, ela pode ser pré-moldada de aço, ela pode ser executada em loco, né? Então, eu tenho a minha camisa guia que literalmente vai me guiar a minha execução ali, ou do meu estacão, ou da minha estaca barrete. Passo 2, eu vou escavar, né? Escavação da estaca com caçamba e lamba betonítica até a cota de projeto. Em paralelo, ou com polímero natural ou natural modificado, ou com estaca barrete, então eu vou escavar até a cota definida em projeto, né? Isso com furo contendo lama, né? A lama aqui. Eu vou fazer a desarenação ou troca de lama, né? Eu vou fazer esse trabalho de garantir realmente essa presença de uma lama funcional no meu furo, né? E vou agora, num quarto passo, eu vou colocar armadura e depois vou começar a partir, ó, vou colocar a armadura e vou concretar. Só que essa concretagem, vejam aqui esse tubo nós vamos falar dele daqui a pouco, né? Com funil e o tubo tremonha. Esse tubo, ele garante essa execução de forma ascendente na minha concretagem, né? Já com a armadura lá dentro, né, pessoal? Eu consigo, então, executar essa concretagem. Poderia fazer ensaios, né, nessa fundação, já concretar com um macaco de ensaio de prova de carga aqui dentro, poderia fazer isso também, né, concretar com ele lá dentro, preso à minha armadura, né? Então, é dessa forma, como característica geral desse tipo de fundação. Então, as estacas podem ter seções circulares, também denominadas estacões, ou retangulares, também denominadas barretes, né? Ou seções compostas, né? Então, olha, vejam aqui comigo aqui, ó. Você pode ter o estacão, a lama caindo aqui, esse zoom importante que detalha para a gente de forma bem interessante aqui, né? Essa execução. Você vê aqui essa forma metálica que é a minha guia, né, para o estacão, e aqui dentro chega a minha caçamba e o meu trado executando a minha escavação e a lama caindo aqui, né? Exatamente o fluido que estabiliza a minha escavação, que ele sustenta a minha escavação nessa atividade tixotrópica de sustentação da minha escavação. Aqui tem o clamshell, né, que mostra aqui exatamente essa figura retangular sendo escavada, né? Ele tem lá a sua escavação em forma retangular, né? A escavação J3, né? Escavação. Antes de iniciar a escavação desse tipo de estaca, e com o objetivo de guiar a ferramenta de escavação, deixar ela locada no local correto, de forma realmente a guiar essa ferramenta de escavação, deve ser cravada uma camisa metálica
ou executada uma mureta guia, né? Eu mostrei para vocês no slide anterior essa mureta guia aqui, nessa para o estacão, e aqui destacando melhor para a estaca barrete. Eu posso ter essa mureta aqui, né, essa mureta pré-moldada, uma mureta guia pré-moldada de concreto, pré-moldada de aço, ela pode ser de aço ou pode ser concretada em loco, essa mureta, executada previamente como um guia para execução, para fixação desse meu equipamento, né, no caso aqui o clamshell, e execução como guia, não deixando esse negócio ter um desvio em planta, né? Estas guias devem ser cerca de 5 centímetros maior, tem uma folga, né, maiores que a estaca projetada, e devem ser embutidas no terreno com comprimento não inferior a 1 metro. Então, o que está me falando aqui? Ó, eu tenho essa folga de 5 centímetros, né? 5 centímetros, é uma folga que deve ter cerca de 5 centímetros, mostrando aqui nesse desenho, né? Mostrando essa folga de 5 centímetros da estaca barrete, essa questão dela ter essa folga, né, exatamente para trabalhar, e a questão de ter no mínimo 1 metro cravado no solo. Então eu tenho embutidos no terreno pelo menos 1 metro aqui para baixo, tá? Então isso é importantíssimo para nós aqui, porque isso é normativo, né? Isso é necessário, é uma exigência normativa aqui no anexo J3. A escavação da estaca é feita simultaneamente ao lançamento do fluido. Ou seja, eu vou lançando o fluido e vou escavando, vou lançando o fluido e vou escavando. Por isso que você vê nessas fotos que eu mostrei anteriormente, agora nessa aqui, por exemplo, o fluido sendo inserido na escavação simultaneamente à execução. Então, isso é o tempo todo garantindo, né, cuidando-se para que o seu nível seja sempre no mínimo 2 metros acima do lençol freático. Eu garanto que eu tenho sempre um nível de 2 metros acima do lençol freático, o que me dá uma estabilidade na minha escavação, garantindo que aquilo eu tenha ali uma atividade tixotrópica, uma atividade de sustentação, a partir dessas características dessa lama bentonítica ou do polímero natural ou natural modificado, tá? Então, eu sempre tenho que garantir, no mínimo, 2 metros acima do lençol freático, ok? A perfuração deve ser contínua até a sua conclusão, né? Então, eu não posso parar a perfuração no meio do caminho. Ela deve ser contínua até a sua conclusão. Eu tenho que escavar até na cota de projeto, começar e acabar a minha escavação no mesmo período. Caso não seja possível por alguma intempérie, por alguma situação, o efeito dessa interrupção deve ser analisado pelo projetista, pelo executor, pelos responsáveis, devendo ser adotadas medidas que garantam a carga de projeto prevista, como, por exemplo, o seu aprofundamento, se for necessário. Tá? Então, alguns cuidados não é normalmente adotado se eu tiver que ter interrupção, eu continuar sem contar para ninguém. Eu preciso conversar com o meu projetista, eu preciso conversar para saber a respeito de que medidas eu devo adotar ou não. Isso tem que ser conversado. Por exemplo, se eu tenho que aprofundar por causa disso mais a minha estaca, para garantir o quê? Eu preciso garantir a carga de projeto, obviamente, definida, calculada e dimensionada. A verificação da cota de ponta da estaca deve ser feita por meio de um cabo de medida graduado. Então, você vai soltar um cabo de medida graduado e vai verificar se essa profundidade foi atingida, né? Porque eu tenho que verificar isso dentro de uma escavação que está lotada de lama, né? Então, antes de eu começar o processo de concretagem, eu preciso verificar a cota da ponta, para garantir que a profundidade de projeto foi alcançada, né? E como que eu faço isso? Através de um cabo de medida graduado, né? Isso é feito, tá? A verificação das características da lama, então eu tenho que verificar as características da lama de um processo gradual durante esse processo de execução com a lama, seja ela uma lama bentonítica ou uma lama com polímero, né?
deve ser realizada por meio de ensaios. Quais são esses ensaios? Peso específico, viscosidade, pH e teor de areia. Esses ensaios precisam ser executados para que eu possa comparar com valores pré-estabelecidos e que eu possa realmente entender que aquela lama está funcionando, está tendo a sua funcionalidade conforme previsto e que não há nenhuma anomalia que prejudique ali a minha execução. Cujo material é retirado do fundo da escavação através de um coletor de amostras. Eu vou verificar o fundo da escavação com o coletor de amostras e analisar através de ensaios o peso específico, o pH, a viscosidade e o teor de areia, tá? Posteriormente, né, gente? Posteriormente, posiciona-se a armação de projeto e o tubo tremonha. É o que a gente mostrou lá naquela outra figura, lá no início, lá nas características gerais, né? Eu vou colocar a armadura e eu vou posicionar meu tubo tremonha, que vai me garantir essa concretagem ascendente expulsando a lama, né? Aqui a gente tem o depósito de lama, que a gente mostrou uma foto lá no início dos nossos slides, né? Eu tenho a chapa junta ao concreto, o tremonha, e tem o funil do tremonha aqui, a bomba de lama lançando continuamente essa lama no furo para garantir estabilidade e a sustentação da cava, né? Então, isso é importante. A seguir, uma revisão do item 8212 já estudado. Agora, em relação à escavação, nós vamos lembrar um item que nós falamos muito e enfatizamos muito na parte de projeto lá em Fundações Profundas. Nós falamos muito dessa história da ponta, citamos alguns artigos que nós vamos revisar aqui agora, mostramos qual que era a preocupação dos profissionais que elaboraram a norma para inserirem essa situação aqui na norma, e falamos que lá nos anexos a gente trataria melhor desses assuntos, porque são muito importantes. Mas vamos trazer à memória tudo aquilo que a gente viu, né? Os métodos estáticos, né? Esses métodos podem ser teóricos, quando o cálculo é feito de acordo com a teoria desenvolvida dentro da mecânica dos solos, ou semi-empíricos, né? Quando são usados correlações com ensaios in situ. O nosso ponto importante aqui a ser levado em consideração, aí a gente, na época, tratou, né, a gente até lembrou todos aqui o Decu Quaresma, o Alco Veloso, mostrando que os métodos semi-empíricos, né, o quão importantes são muito utilizados, a gente usa muito isso, a gente usa isso profundamente para fundações profundas, a gente falou isso na época, né? Você volta lá nessa aula que você vai ver o que eu estou caminhando, falamos também dos tubulões, a questão da cota da base, a questão do atrito lateral ser desprezado, mas também eu posso considerar parte do atrito lateral, falamos tudo isso. Agora, tem um aspecto importantíssimo aqui, que nós vamos falar tanto para estaca escavada com fluido, depois nós vamos falar também para hélice contínua, né? O projeto de estacas escavadas com estabilização das paredes, auxiliada por fluido estabilizante. Parei. É aqui agora que nós vamos falar no anexo J. Então, esse alerta a gente deu lá no 8212, e agora é hora da gente começar a falar disso e terminamos de falar em hélice contínua também. Tá? Então, o projeto de estacas escavadas com estabilização das paredes, auxiliada por fluido estabilizante, bem como de estacas contínua, deve, sempre que considerar a contribuição da resistência de ponta, fazer menção explícita a esse critério. Então, lá a gente alertou, ó, nós temos que fazer uma menção explícita a esse critério quando a gente considera a ponta. Então, esse alerta é um alerta importantíssimo, porque surge-se em função de alguns problemas executivos constatados, né? Essa necessidade, né, de fazer menção explícita a esse critério. Então, ó, de olho, o executor deve, antes da execução, o executor deve, ele é obrigado a fazer isso, normativamente falando, antes da execução, assegurar que são cumpridos
os procedimentos executivos mínimos especificados nos anexos J e N, de forma a obter o contato efetivo entre a ponta da estaca e o solo competente ou rocha. Então, neste anexo J, nós vamos falar de estacas escavadas com fluido estabilizante, estamos falando. E lá no N, nós vamos falar das estacas hélice contínua monitorada. São dois tipos de estaca que levam em consideração este alerta. Então, eu preciso, como executor, antes de eu executar, assegurar que são cumpridos esses procedimentos mínimos que nós vamos falar aqui agora, que estão nesse anexo J para fundações com fluido, tá? Então, isso é importante, porque eu vou garantir de forma, né, a obter o quê? O contato efetivo. A ponta vai funcionar corretamente, né? Se eu obedecer esses critérios mínimos, é a minha garantia como executor que a ponta vai funcionar tal como previsto pelo projetista. Então, isso é um trabalho em equipe. O projetista previu, ele não ficou desconfiado, ele não jogou o neném com a água suja fora, né? Ele soube adaptar isso, mas ele precisa do trabalho competente do executor para que garanta os procedimentos executivos mínimos constantes nesses anexos. Tá? Então, ó, nessas condições, na verificação do estado limite último, a resistência da ponta terá como limite superior, o valor da resistência de atrito lateral. Então, olha só, resistência de ponta, ela necessariamente, mesmo que eu calcular a resistência de ponta maior que a resistência lateral, eu limito ela à resistência lateral. E eu tenho essa carga divisível igual à soma das duas, a média da soma das duas, né? RP mais RL sobre 2, né? Caso o contato efetivo, olha os alertas importantes, alerta mesmo, escuta aqui. Caso o contato efetivo entre o concreto e o solo firme, o solo competente, a rocha, não possa ser assegurado pelo executor, o executor fala, não posso assegurar isso de jeito nenhum, eu não tenho como te assegurar isso por algum motivo qualquer. O projeto deve ser revisto. Então, se ele, porventura, considerou a ponta, mas o executor vira e fala, eu não consigo me responsabilizar por isso. Por algum motivo, eu não consigo me responsabilizar para que o contato seja efetivo entre o concreto e o solo firme, competente ou rocha. O projeto deve ser revisto, ou seja, os comprimentos das estacas devem ser ajustados na verificação do LU, estado limite último, à condição de resistência nula de ponta. Ele não me garante eu zero ponta. Ele está me abrindo esse verbo aí, ó. Eu não garanto, eu como construtor, em alguma circunstância, não posso assegurar essa ponta, né? Eu não posso. Então, aí o projetista revê, zera a ponta, calcula de novo, aumenta o comprimento, jogando tudo no atrito lateral como se a ponta fosse nula. Ou seja, aquela continha nossa RP igual a zero, resistência de ponta igual a zero, eu zerei o RP, fica só RL, resistência lateral, sobre 2, né? E aí vem aqui uma importante contribuição aqui de um artigo do 30 de setembro de 2019, coincidentemente, né, aquela história coincidentemente publicado também, exatamente porque foi na data de publicação dessa norma, dessa revisão, uma comparação entre as normas feitas aqui pelo professor, nosso amigo, né, nosso mestre, amigo não, né, não tem esse privilégio de ser amigo do Urbano não, mas nosso mestre, né? Várias publicações, livros, artigos que nos ensinam, né, a respeito de fundações. Então, o Urbano, ele escreveu o seguinte, ó, queda na qualidade executiva agravada pela feroz concorrência comercial e em função dessa falta de preparo dos operadores dos equipamentos, muitas obras onde se executaram estacas escavadas com auxílio de fluido e estacas hélice contínua, as mesmas tinham deficiência na carga de ponta ao serem realizadas provas de carga. Então, percebeu-se
que uma deficiência devido a uma feroz concorrência comercial, a gente sabe disso, aparece gente de todo lado, não preparado, né? Falta de preparo dos operadores, tem o equipamento, mas não tem um operador preparado, com expertise, com confiança, com competência, e provou-se, não é só, eu acho que esse vai dar para o BO. Não, provou-se a partir dos resultados das provas de carga que estávamos tendo problema com as hélices, com as pontas e com as pontas das estacas escavadas com auxílio de fluido. Então, aí vem outra observação do professor Dirceu de Alencar Veloso, que é um encarte técnico lá de 1988. Alguns de vocês nem nascidos eram, hein? Puxa vida. Para adquirir um equipamento, basta ter o dinheiro. Ter a grana, ter o financiamento, aí você vai lá e compra o equipamento. Para formar uma equipe capaz de fazê-lo trabalhar eficientemente, há necessidade de tempo para treinamento. Não tem como não gastar-se tempo e experiência para formar a equipe, para usar o equipamento. Isso é muito sério, né? No caso específico de estacas escavadas, voltei para a norma. No caso específico de... Voltei para a norma na nossa revisão lá da 8212, tá? No caso específico de estacas escavadas com estabilização das paredes, auxiliada por fluido estabilizante, há no anexo J, é esse que a gente está agora, recomendações de procedimentos executivos especiais, além dos mínimos, para garantir o contato entre estaca e o solo ou rocha. Até então, no anexo J, falamos de alguns procedimentos mínimos. Agora, nós vamos entrar em procedimentos especiais que garantam o contato entre a estaca e o solo competente, ou rocha. Né? Então, é importante. Se o executor assegurar, tá vendo? Voltou para o executor. Tipo, o projetista está transferindo essa, porque a execução, a responsabilidade não é do projetista. Então, ao mesmo tempo que o projetista poderia entrar no modo offline, né? No modo problema não é meu, né? E zerar essa estaca, essa resistência de ponta por segurança, optou-se, se o executor assegurar a observância estrita desses procedimentos especiais, a verificação do estado limite útil será carga admissível, carga lateral, mais ponta sobre 2 e o valor calculado da resistência de ponta, o RP. Ok? Se ele observar, eu vou adotar a carga de ponta. No caso de estacas com ponta embutida em rocha, aí eu tenho um upgrade, né? Além de ser competente, é rocha. Né? Então, no caso de estacas com ponta embutida em rocha, por um comprimento superior a 1 diâmetro da estaca, então eu embuti a ponta dessa estaca em numa profundidade maior do que o diâmetro dela, a carga de ponta e o atrito lateral nessa região são condicionados pela resistência do concreto e pela resistência e grau de fraturamento da rocha. Não é faturamento, não, é fraturamento, tá? Em qualquer caso, a determinação da carga admissível ou força resistente de cálculo deve ser feita de acordo com 6212 e considerar a diferença de rigidez dos solos atravessados e a diferença de comportamento, tensão, deformação de atrito e ponta. Geotecnicamente falando aqui, essa questão da rigidez fundamental, né, e a gente levar isso em consideração, e a diferença de comportamento, tensão, deformação, não deixando simplesmente por concreto. Então tá, pessoal, então agora vamos falar desses procedimentos especiais, né? Quais são, o que o executor tem que tomar cuidado nessa história toda de levar isso em consideração e treinar a sua equipe para que ela não tenha simplesmente o equipamento que ela gastou, comprou com a grana, mas que ela tenha um tempo ali e uma informação que deixará os seus operadores capazes, capacitados, competentes a realizar esse trabalho. Então, o J31, voltamos agora para o anexo, é um procedimento de limpeza para estacas escavadas com ponta em solo, sem consideração de carga na ponta. Então, quando eu for
fazer isso, eu já estou falando, ó, meu projeto já está prevendo que a carga de ponta é dupla. Então, o que eu tenho que fazer num tipo de estaca escavada com fluido estabilizante, sem considerar a ponta, eu vou fazer isso aqui. Quando eu tiver que considerar a ponta, eu vou fazer um outro procedimento, tá? Deixando bem claro aqui. Então, esse aqui é aquele famoso RP igual a zero, RR sobre 2. O RP igual a zero é quando eu descarto a ponta da estaca. Deve-se utilizar caçamba com flap ou com fundo duplo rotativo, a fim de extrair material solto ou lama com percentual de areia superior à especificação aos limites estabelecidos nesta norma. Então, eu tenho que utilizar a caçamba com flap ou fundo duplo, né, rotativo, e a fim de extrair o material solto ou a lama, eu tenho que extrair essa caçamba e esse flap, é para eu extrair essa lama e esse material lá do fundo. Eu preciso garantir que eu estou tirando isso lá do fundo, né? Não estou deixando esse material lá perdido na ponta lá, mesmo desconsiderando a ponta, né? Então eu tenho que verificar isso aqui. No caso da lama bentonítica, né? Em função da porcentagem de areia em suspensão, que eu estou verificando com aquele ensaio que a gente já falou, face a desarenação, um ciclone com a vazão mínima de 80 metros cúbicos por hora, com a altura manométrica de 30 metros de coluna de água, né? Então, eu tenho ali a necessidade da desarenação em função do percentual de areia em suspensão, que nós vamos falar dessas características ali, né? Passou aquele percentual, eu tenho que fazer um ciclone, eu tenho que desarenar, levando em consideração essa vazão mínima de 80 metros cúbicos por hora, com uma altura manométrica de 30 metros de coluna de água, da lama ou sua troca, para garantir suas características e qualidade durante toda a concretagem. Ponto importante: a análise da qualidade dessa lama deve ser feita continuamente no processo de execução dessa lama. Eu preciso ficar de olho nessa lama. Eu preciso analisar a lama, mesmo quando eu estou desconsiderando a ponta. Por quê? Por questões de segurança do meu empreendimento. Então, é muito importante essa história. No caso do polímero, né? Eu posso usar lama e posso usar polímero. No caso do polímero, como a areia está em suspensão na lama, existem dois procedimentos. Primeiro, adicionar material floculante à lama para que a areia decante a partir desse floculante e seja depositada no fundo da escavação para posterior o quê? Remoção. Por meio de quê? Da caçamba com flap ou com fundo duplo rotativo. Então, se eu jogo um floculante, eu posso jogar um floculante no caso de polímeros, a areia vai decantar, né? A areia decantando, ela vai ser depositada no fundo, depositou no fundo, posteriormente removo essa areia usando caçamba com flap ou fundo duplo rotativo. Tá? 2, letra B, utilizar polímero que a areia não decante, permanecendo em suspensão até o final do processo de concretagem. Então, vai ficar tudo em suspensão a partir do tipo de polímero que eu usar, né? Então, esse é um segundo procedimento, né? Fechamos assim a nossa aula de número 95, falando sobre esses procedimentos executivos para quando eu desconsidero a ponta. Na próxima aula, nós vamos dar início já na aula, falando sobre os processos executivos que eu devo levar em consideração quando o meu projetista, o meu projeto, prevê o uso dessa resistência de ponta. Espero que estejam gostando. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, espalhe a informação, distribua esse link, o endereço desse canal para os seus colegas, para os seus alunos, para os seus professores, para os colegas de trabalho, profissionais. Espero poder contribuir muito com vocês. Estamos caminhando para finalizar a norma. Ainda falta alguma coisa, porque os procedimentos executivos exigem, né, da gente um bom tempo de explicação e eles influenciam, né, e são influenciados pela parte do projeto já estudado. Um forte abraço e até a próxima aula. Pessoal, gostaram dessa aula número 95? Fizemos a primeira parte, a introdução das estacas escavadas com fluido estabilizante. Espero que estejam gostando, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acompanhe os vídeos adicionais, faça a sua pesquisa, contribua com perguntas que terei o prazer de respondê-las. Um forte abraço e até a próxima.